Olha, nós estamos de volta e antes de continuar a falar com o Carlos Siqueira, agora eu quero falar de uma questão interessante que é a meditação cristã. Eu quero passar o microfone para você, Érica. É importante agora o nosso telespectador saber o efeito disso tudo em você. Há quanto tempo você já pratica o yoga? Eu pratico há 5 anos. Pode falar um pouquinho mais perto. Sim, aí. há 5 anos eu pratico yoga. E como é que foi o resultado disso na sua vida, assim, de imediato? Porque tem gente que quer resultados imediatos e às vezes os resultados demoram um pouquinho para chegar. Exige disciplina, dedicação, estudo. Como é que foi no seu caso? Na verdade, o praticante ele não sente muito resultado imediato, mas as pessoas que convivem conosco começam a sentir, observar que você está mais tranquilo, que você está mais tolerante. Então, o próprio praticante ele não observa a princípio, mas quem convive com ele começa a se interessar. Nossa, eu acho que esse yoga deve ser bom, porque alguma coisa está mudando em você. A pessoa que era irritadiça ficou mais tranquila, que era brava ficou mais tolerante. Problemas de insônia, depressão, tudo você pode resolver com yoga. Interessante isso que ela está falando. Parece que o yoga, então, favorece uma questão muito forte que é a do autoconhecimento. É por aí? Sim. É justo, é adequado pensar dessa maneira? Sim, como eu falei, o yoga são exercícios de integração corpo e mente, cujo objetivo é o autoconhecimento da pessoa. Né? Conhecer, descobrir quem realmente ela é. Só que fica mais fácil para quem está do lado ver como que a pessoa está mudando. Depois é que a pessoa vai assimilando. É o que aconteceu com você, né? Sim, normalmente as pessoas ao redor notam a nossa mudança mais primeiro do que a gente. Primeiro do que a gente. Depois vai incorporando essa mudança de atitude. A gente acaba percebendo também, né, que em situações mais difíceis do dia a dia, você tem mais tolerância, você se comporta de uma forma, reage de uma forma diferente. Agora a questão da meditação cristã. Como é que isso entrou na sua vida, Carlos? Então, como eu falei, quando eu comecei a encontrar essas práticas, né, de integração, o yoga, pratiquei um pouquinho de artes marciais, mas aí eu realmente me identifiquei com o yoga. Mas aí tinha que sentar para meditar, como o professor falava, fica com as costas retas, e você tinha que, né, ficar calmo. E eu, na época, eu trabalhava com design gráfico, não conseguia nem sentar quieto com as costas retas e a mente ficar calma, né? A mente totalmente indisciplinada, parecia uma árvore cheia de macacos, né? Como diz na Índia, pulando de galho em galho. E através do yoga, você vai desfazendo as tensões do corpo, aí você vai conseguindo uma postura melhor, vai relaxando. E aí eu conheci, né, diversas formas de caminhos de meditação, tradições diferentes, mas como eu sou de família católica, eu tinha uma intuição que deveria haver algo dentro da tradição cristã com meditação. Na época, eu procurei, há 12 anos atrás, não se falava de meditação como fala hoje, né? Então eu procurei padres na minha paróquia, procurando me informar uma forma de aprofundar mais a minha espiritualidade. Eles não me souberam me indicar um caminho, né? Então eu fui procurar fora da igreja diferentes formas de meditação, que é o que muitas pessoas acontece hoje. Não encontra a profundidade espiritual dentro da igreja, a meditação, vão procurar no Oriente. Chegam lá, facilmente encontram um mestre e vai orientar. Então eu pratiquei diversas formas de meditação até que em 1994 eu encontrei o meu atual professor, meu amigo professor, Don Lawrence Freeman, que me ensinou uma forma simples de meditação que eu podia integrar na minha rotina diária, né? Que era uma rotina diária de corrida, né? Ele é brasileiro, inglês? Ele é um inglês. Monge beneditino inglês. Monge beneditino. Inglês. Ele já veio algumas vezes para o Brasil. Normalmente ele está vindo anualmente, né? Esse ano ele vem em novembro de novo para o Brasil pregar um retiro de meditação. E em que consiste a meditação cristã? Então, a meditação cristã, o objetivo da meditação é a realização plena do ser, né? A meditação, a gente significa oração, meditação, oração contemplativa, é a mesma coisa, a gente quer dizer a mesma coisa. Muita gente não sabe o que é meditar, muita gente não sabe o que é refletir. Passa o dia inteiro viajando nas ideias, pulando os macaquinhos, pulando de galho em galho. O que é meditar? Para quem está em casa e quer saber como pode fazer isso agora, por exemplo. A meditação é muito simples, né? Você apenas
senta, você pode sentar, né, com as costas retas. Como ela está, por exemplo, essa posição seria boa? Isso. Seria adequada? Isso, pode ser essa postura. Normalmente a gente ensina a pessoa a sentar numa cadeira com o espaldar reto. Para facilitar, para não ficar doendo. Para a maioria das pessoas é muito difícil sentar assim, como ela está com as pernas cruzadas. Então ela pode sentar, a única regra de postura básica é sentar com as costas retas, porque se você sentar encurvado, você dificulta a respiração e você acaba até dormindo. Então você senta com as costas retas, fecha os olhos suavemente e você pode observar a sua respiração ou a forma como eu aprendi, que eu ensino, você repete uma palavra, um mantra, que normalmente hoje em dia é conhecido como mantra. E aí você... E que palavra? Que tipo de palavra? Essa palavra deve ser uma palavra sagrada dentro da sua tradição. Então, na Índia, são palavras das escrituras indianas. Na tradição cristã, utiliza, como é recomendado, né, uma pequena frase, uma única palavra da escritura sagrada. Eu poderia usar, por exemplo, compaixão. Poderia ser amor, fé. Você pode utilizar. O meu professor costuma recomendar a palavra Maranata, porque você vê, uma palavra como compaixão, amor, a mente tende a criar associações com aquela palavra. Exatamente. E aí, em vez de você ir além da mente, você fica pensando, em vez de aprofundar. Porque o objetivo da meditação é levar a pessoa dessa mente agitada, dessa macaquice da mente, para o silêncio do coração, que a tradição cristã vê como uma forma de conhecimento mais profundo. Então a repetição da palavra que a gente recomenda é a palavra Maranata, que é uma palavra em aramaico. Que significa? Que significa Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que lindo, viu? Praticamente, ela é a oração cristã mais antiga. Você encontra ela 2 vezes na Escritura. Na Escritura existem poucas palavras em aramaico, e essa palavra repete 2 vezes, no final da carta aos Coríntios e no final do Apocalipse. Então ela expressa a fé simples e profunda dos primeiros cristãos. Vem, Senhor Jesus. O professor Hermógenes, quando foi fazer um retiro com a gente, ele disse, não sei se vocês perceberam, mas o que vocês repetem contém tudo que um cristão pode pedir para Deus. Não precisa pedir mais nada. Olha, Carlos, obrigado pela sua presença, por essas explicações tão bem, facilmente transmitidas para a gente. E obrigado pela sua presença, pela aula que você deu aqui de uma postura adequada, correta, um exemplo de qualidade de vida.